Olá, amigas e amigos, aqui é Janete. Sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui no canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Suculentas lindas, bonitas, coloridas assim. Será que é a espécie ou a forma de cultivar? Essa é uma pergunta que uma das nossas inscritas queridas me fez outro dia mesmo. E hoje eu vim responder aqui nesse vídeo, à medida que eu mostro algumas suculentas lindas, bonitas e coloridas, eu vou falar sobre o que eu penso, o que eu entendi aqui, na minha experiência do fundo do quintal, na minha experiência de cultivo de suculentas, o que eu entendo, né? O que eu poderia responder a essa pergunta que, por sinal, eu achei muito interessante. Ela quer saber se suculentas ficam assim, tão lindas, tão coloridas, é por causa da espécie delas ou é a forma de cultivar? Olha só que lindeza está esse vaso. Esse aqui é um daqueles meus vasos taça. Olha, tem vídeos no canal mostrando desde quando eu coloquei plantas nele, desde quando os plantei suculentas e que tenho cultivado essas suculentas aqui, a sol pleno, de forma bem rústica, de forma assim natural, no tempo, tomando sol e também, como no caso dessas aqui, nesse momento, acabaram de tomar chuva. Sim, esse espaço aqui não tem nenhuma proteção. Não tem sombrite, não tem cobertura e nem pega sombra. Pega apenas sol. Sol pleno o dia todo. E quando chove, também pega chuva. Mas eu gostaria de relembrar que aqui no norte de Minas Gerais, na região em que eu moro, que eu cultivo as minhas suculentas, aqui chuva é um pouco escassa. Nós moramos no norte de Minas, é uma região onde chove bastante compassado, espaçado, né, digamos assim. Chove de forma mais rara. Mas quando está chovendo, as suculentas que estão aqui nesse local também pegam chuva. Aí vamos responder a pergunta da nossa querida inscrita, que eu acredito que seja de interesse para todos nós que cultivamos as nossas suculentas, né? Será que elas ficam lindas de acordo com a espécie ou por causa da forma de cultivar que cada um de nós vai desenvolvendo, não é verdade? Olha, já respondendo, na minha opinião, na minha experiência de cultivo aqui no quintal, eu noto que as duas questões têm muito a ver, que depende muito, né? É muito relativo, porque depende também da espécie, mas também a forma de cultivar, o substrato e todo esse envolvimento que existe, né? Faz toda a diferença, sim. Então, na minha opinião, é tudo junto, né? É uma mistura de tudo. É não só a suculenta, como também a forma de cultivar. Por que eu penso assim? Olha, por exemplo, essa daqui é o Graptopétalo paraguaiense. É uma suculenta comum, relativamente comum, mas isso não tira a sua beleza. Olha o colorido dessa suculenta. É um colorido magnífico, muito resistente, toma sol a tarde toda. Facinho, facinho de cultivá-la. Então, como seria se eu pegasse essa suculenta e deixasse num local onde existe bastante sombra, onde ela não pega sol? Será que ela ficaria linda e colorida assim? Certamente que não. Ela ia estiolar, ela ia perder o colorido e ia perder também essa forma, né? Essa forma tão linda, olha. Então, como nesse caso, envolve muito a forma de cultivar. Agora, se eu pegar uma suculenta, como por exemplo, essa daqui, que são gastérias, como por exemplo essa daqui que é a gastéria liliputana, essa aqui que é um aortiopsis, né? Olha aí. E também algumas aloes. Se eu pegar essa suculenta aqui
e levar para o sol pleno, tomando sol a tarde inteira, será que ia ficar bonita, linda do jeito que essas aqui estão? Também, certamente que não. Então, eu estou comentando e fazendo essa comparação exatamente para que a gente entenda que as suculentas, sim, elas precisam ser analisadas, precisam ser olhadas se são suculentas de sol, se são suculentas de sombra, para a gente saber onde cultivá-las de modo que elas fiquem lindas. Lindas, mas cada uma segundo as suas necessidades. Aqui eu tenho um outro exemplo de suculentas que ficam lindas, mas que pode ser assim considerado o exemplo para a gente entender se o que faz elas ficarem lindas são as espécies ou a forma de cultivar. Bom, aqui tem espécies que ficam lindas no sol. Essa aqui, por exemplo. Essa daqui é uma Mauna Loa brasileira que também fica linda no sol. Aqui atrás eu tenho uma híbrida, olha aí. E aqui, inclusive, tem um filhote de uma gigante que eu plantei aqui recentemente, repondo uma que estava aí. Então, são suculentas que ficam lindas no sol. Mas a forma de cultivar também faz muita diferença. Agora eu vou abaixar o vídeo para vocês verem como faz diferença a forma de cultivar. Olha, eu sempre estou mostrando nos meus vídeos esse Jacobsene que fica aqui, nesse vaso também, que é um vaso taça. Mas, a título de exemplo, aqui nesse momento está um exemplo assim, ó, bem evidente de que a forma de cultivar faz toda a diferença para elas ficarem lindas ou não. Por que eu estou dizendo isso? Notem que está queimado. No entanto, é uma suculenta que já há mais de ano eu cultivo a sol pleno. Então, o que levou a ficar queimado assim? Foi a forma de cultivar. Faltou aqui uma observação mais sensível, aquele olhar sensível que eu sempre defendo e que é tão importante, para poder que isso aqui não acontecesse. Olha, por que queimou assim? Já estava grande, já estava bastante comprido, andando lá assim, ó, na beira do muro. Mas aí, o que aconteceu? Eu resolvi tirar umas mudas para eu poder colocar num outro vaso. Aí eu retirei as mudas de cima. As mudas de cima já estavam fortes, resistentes, né? Já estavam bastante firmes por conta do sol que pega aqui nesse vaso o dia todo. Mas ao retirar, acabei descobrindo, né, destapando essas aqui que estavam por baixo. E visto que estavam por baixo, não estavam recebendo o sol direto. Ao contrário, tinha a sombra das outras mudas que estavam por cima. Então, notaram que a forma de cultivar também pode fazer toda a diferença para que sua suculenta fique linda e bonita e colorida? Então, é exatamente isso que acontece. Por isso eu defendo aquele olhar sensível tão importante. Inclusive, outro dia mesmo, assistindo o vídeo da Carol, do canal Suculentas da Carol, eu notei que ela, que tem suculentas magníficas naquele jardim dela, ela também defende esse olhar sensível. Depois poderão conferir no canal da Carol. Olha, então é isso, um olhar sensível é muito importante e a forma de cultivar também é muito importante. E as plantas? Faz diferença? Sim, faz sim diferença. Tem suculentas que você planta no sol, ela fica colorida. Por quê? Porque essa coloração que elas absorvem de acordo com a sua exposição aos raios solares, são características de algumas suculentas, né?
Existe sim todo um processo científico que explica por trás disso, mas eu só estou falando baseando na minha experiência de fundo de quintal, né? Existem muitos canais que falam de forma científica. No entanto, o que eu quero passar para vocês é a minha experiência aqui no quintal. E que eu sei que é de bastante valia, porque muitos de nós não estudou para isso, não é verdade? A gente vai adquirindo experiência baseando no nosso cultivo aqui do fundo do quintal, com as plantas que a gente vai comprando e vai descobrindo essa diferença. E que a forma de cultivo e também a espécie de suculentas faz sim diferença para que elas possam ficar lindas. Como eu ia dizendo, uma comparação é essa daqui, que é a Mona Lisa, né? É uma echeveria gigante, colorida, e que, à medida que toma sol, fica assim, coloridíssima e linda. No entanto, aqui mesmo, no mesmo vaso, com o mesmo substrato, com a mesma quantidade de sol, de luminosidade e também de rega, vocês notam que ela fica simplesmente verde. Essa é a Echeveria Hakuhou. Ela é uma híbrida da Lauí com a pálida, que são duas equevérias grandes e bonitas, né? Então, o resultado da hibridação resultou aqui, ó, na Hakuhou. Ela sim pega um sombreamento colorido embaixo, mas se vocês notarem, a cor predominante dessa suculenta aqui, ainda que esteja no sol, é assim, é a cor verde. Então, faz diferença se eu cultivo no sol, se é a forma de cultivo ou a espécie de suculentas, para que elas fiquem bonitas? Não. Tudo faz diferença. Ou seja, sempre considera a mesma coisa, né? Como, por exemplo, o que eu acabei de mencionar. Se a espécie fica colorida no sol, então ela vai ficar bonita com o sol. Se ela é verde, está bonita do mesmo jeito, mas então depende da espécie, não é mesmo? No entanto, se eu pegar essas suculentas e retirar do sol, cultivá-las num local onde elas não terão tanta luminosidade, naturalmente elas não iam ficar tão bonitas. Então eu espero que vocês tenham entendido a colocação que eu fiz aqui nesse vídeo sobre a diferença, se faz diferença, né? A forma de cultivo, o tipo de suculenta, a espécie, para que elas fiquem assim, lindas, bonitas, muito resistentes e bem coloridas. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, por favor, deixe no comentário. E notem aqui que lindeza que tá essa parte aqui desse vaso, que fez a Otona capensis, que é o nosso querido colar de rubi, juntamente com a nossa magnífica Graptopétalo paraguaiense, e formou essa cascata linda. Olha, que beleza, né? Não é bonito? Então, suculentas simples, comuns, de muito fácil cultivo. Se você com aquele olhar sensível e com muito carinho e amor no seu cultivo, você vai conseguir um jardim assim, ó. Não importa se a suculenta é uma espécie rara ou não, né? O importante é que você, juntamente com a beleza da planta e a sua forma de cultivo, você pode conseguir esse efeito maravilhoso, que é apaixonante, né? E que traz para nós que somos cultivadores tantas alegrias. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter respondido, né? A pergunta da nossa querida inscrita, que eu achei muito interessante. Se a forma de cultivo ou a espécie que deixa elas lindas assim. Então, a resposta minha é essa. Os dois têm muito a ver, né? A espécie faz diferença, mas também a sua forma de cultivo pode fazer uma diferença ainda muito maior.
Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu agradeço pela presença até aqui assistindo esse vídeo. Deixe aí o seu like para o canal. Fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo aqui do canal Janete Orquídeas, Cactos e Suculentas. Tchau!